Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal e deixe o seu like e ative o sininho das notificações para que você possa estar recebendo os novos vídeos. Pessoal, meu canal é de estudo da Palavra do Senhor, para você que gosta de aprender da Palavra do Senhor. Eu sou pastor e doutor, dedicado a 12 anos na hermenêutica, a arte de interpretação de textos. A hermenêutica é a matéria mais importante de toda a teologia, para que você possa ter um conhecimento maior da palavra do Senhor e para que você possa a cada dia chegar ao pleno conhecimento da palavra do Senhor. Então, pessoal, se inscreve no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Pessoal, hoje eu quero estar falando sobre o estudo da Trindade. Será que existe Trindade? Será que nós fomos ensinados certo a questão da Trindade? Como a palavra de Deus ensina? Será que a palavra de Deus ensina do jeito certo, da maneira certa, a questão da Trindade? Ou será que nós aprendemos errado? Ou será que nós precisamos reaver os nossos conceitos? Isso é importante, pessoal, para que a gente possa aprender a palavra do Senhor. O primeiro ponto, eu sempre tenho falado, consiste você entender que a palavra do Senhor, como Isaías no capítulo 28, versículo 10 e 13 vai dizer, é um pouco aqui, um pouco ali. Então a palavra do Senhor consiste em nós sabermos andar nas Escrituras para que a gente possa chegar a um conhecimento melhor da palavra do Senhor. E outro ponto, pessoal, que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. O homem não consegue pensar na lógica de Deus. O homem, por isso que o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8, Deus diz, que os nossos caminhos não são dele. Os nossos pensamentos também não são dele. Nem os nossos caminhos, nem os nossos pensamentos não são como o do Senhor. Então, por isso, amados, é importante nós sempre, ao estudar a palavra do Senhor, esvaziar, deixar o seu eu, o seu ego, o que nós aprendemos errado, deixa para trás, aprenda o novo, esteja com o coração aberto para você aprender o novo. Isso é muito importante, pessoal. Por isso que 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 e 15, vai dizer, que a questão que as pessoas que não têm o Espírito de Deus, elas não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Por quê? Para que nós venhamos aceitar as verdades, nós temos que ser espirituais. E só aceita as verdades aquele que é espiritual. O homem carnal, o homem que é carne, ele jamais consegue andar na dimensão das coisas espirituais e da palavra do Senhor. Mas para isso nós devemos esvaziar, deixar que o Espírito Santo ele possa nos conduzir ao pleno conhecimento, ao conhecimento da palavra do Senhor. Primeiro, pessoal, eu quero fazer uma abertura só para falar acerca das traduções das Bíblias, que hoje tem deixado muito a desejar, mas o importante é nós estarmos dispostos a aprender, comparando as versões, as linguagens, usar as línguas mais originais possíveis. Pessoal, todo estudo que eu faço, lembrando que eu pego as melhores versões, então a língua de preferência dos originais, para que a gente possa chegar ao pleno conhecimento, o conhecimento mais aguçado aí da palavra do Senhor. Primeiro, pessoal, a primeira coisa que nós devemos atentar que é a questão das Bíblias, que tem feito aí um grande estrago no meio da cristandade. Porque a palavra de Deus não pode tirar, não pode acrescentar, nem atualizar. Então isso é uma estratégia do inimigo para lançar a verdade por terra. Por isso que Daniel, no capítulo 8, versículo 12, vai dizer assim: e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou.
Uma das grandes estratégias de Satanás, pessoal, é mexer na verdade, é pisar na verdade e jogar a verdade por terra. Mas como Satanás ele pisaria na verdade? Mexendo na palavra de Deus sem que as pessoas percebam, mude o seu sentido, trocando palavras, atualizando, tirando, acrescentando sem que você perceba. E aí, amados, por isso que o profeta Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12 ao 14, vai dizer assim: como foi que caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derruba todas as nações. Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: eu hei de subir até os céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. E estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Zafon, o alto do norte, o Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Aí deu para você ver que o plano de Satanás aí era ser semelhante ao Altíssimo e querer tomar o lugar de Deus. E é isso que o profeta Isaías ele fala nesse versículo. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E aí Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9, vai dizer assim: assim, ó, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então o sonho de Satanás, irmãos, era de querer ser semelhante ao Altíssimo. Então ele foi expulso dos céus e aí ele pecou o pecado da rebelião contra Deus e que levou a cair, foi expulso dos céus. E sabe para onde ele veio, né? Ele veio aqui para a terra. Infelizmente ele está aqui na terra. E ao chegar aqui na terra, ele começou a trabalhar aí para levar Adão e Eva ao pecado. E para que Adão e Eva submetessem ao pecado. Então, em Gênesis, no capítulo 3, a gente vê a estratégia de Satanás, né? Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Gênesis, no capítulo 3, versículo de 1 a 5, vai dizer assim, ó: a serpente era mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou: vós não podereis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas o fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Aí a gente vê aqui a serpente tentando levar a mulher ao erro, induzir a mulher ao erro. E a serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aí já deu para você perceber aqui que Isaías já tinha dito aí, já tinha através da palavra que o plano de Satanás era ser semelhante ao Altíssimo, mas não deu certo. Aí agora ele disse para Eva: coma você e você será semelhante a Deus. Você será como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então o sonho que ele tinha no coração, ele passou agora para Eva e para Adão. E a partir daí o mundo foi entregue ao pecado. E o que nós aprendemos com isso? Através de uma palavrinha que foi acrescentada
mudou o rumo da nossa história, o de Adão e de Eva. E ainda, Satanás até hoje ele continua trabalhando, meus amados irmãos, para jogar a verdade por terra. E nós sabemos que, mexendo na palavra do Senhor aí, como nós vimos em Gênesis, no capítulo 3, versículo 4, a serpente acrescentou uma palavra e mudou aí a vida de Adão e de Eva bruscamente, levando eles ao pecado e para longe de Deus. E Deus disse: certamente morrerás. E a serpente disse: certamente não morrerás. Então foi uma palavra, Satanás distorceu a palavra, acrescentou a palavra. E aí, amados, nós devemos atentar que quando tiramos ou acrescentamos algo à palavra de Deus, consequentemente nós teremos problema durante toda a nossa história, porque a palavra de Deus não pode ser mudada, não pode ser adulterada, não pode ser atualizada. E hoje nós podemos ver que hoje há várias versões de traduções das Bíblias, e quando nós pegamos uma, comparamos uma com a outra, a gente vê que fica aquele vazio, palavras que parecem não traduzir direito, explicar direito, ou focar ali em algo que até às vezes nós nem concordamos, mas por causa das traduções das Bíblias. Então nós podemos ver que o inimigo ele está lutando contra a palavra de Deus. E uma das coisas que ele é especialista, meus amados irmãos, é levar a falsa interpretação, ao distanciamento de Deus através da palavra distorcida, mal entendida, mal interpretada, tem conduzido muitas pessoas ao erro. E hoje existe nos nossos dias mais de 52 mil religiões cristãs e no ramo cristão, e aí cada uma fala uma coisa, cada uma tem sua doutrina, cada uma tem seu pensamento diferente, e sempre que a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus ela não entra em contradição, porque cada um prega de um jeito, ensina de um jeito, e aí nós vemos que, porque aí existe tantas religiões, aí surge novas, aí vai surgindo novas religiões aí que vão tendo as suas próprias versões. Então, porque o inimigo ele tem atrapalhado ao entendimento da palavra do Senhor e de muitas pessoas, e fazendo com que as pessoas, por muitas das vezes, até saiam da sua igreja, do seu ministério em rebelião, monte a sua igreja, a sua doutrina, e ali a falsa interpretação tem levado muitas pessoas ao erro. Por isso, nós devemos, antes de ler a palavra do Senhor, orar, ler cuidadosamente a palavra do Senhor, pedir o Espírito Santo para que nos conduza ao conhecimento da verdade e deixar as nossas raízes, as nossas origens para trás, para que nós possamos entender o que Deus quer dizer na sua palavra. E lembrando também, pessoal, em Mateus, no capítulo 4, quando Satanás foi tentar Jesus, ele disse para Jesus: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito. Quando Jesus ele usou essa palavra, o inimigo também usou essa palavra. Todos os dois ali estavam de posse da palavra. Mas aí eu te faço uma pergunta: quem estava certo? Será que Satanás ele estava certo? Será que Jesus estava certo? Aí você pode dizer assim: mas Satanás ele está errado. Não, só porque ele é Satanás? Não, porque tanto ambos usaram a palavra Jesus e Satanás. Mas como nós vamos entender, saber com quem está a verdade? Se ambos estão usando a palavra, aí eu vou e te pergunto: se os dois estavam certos, se os dois estavam usando a Bíblia, então como nós vamos entender esse contexto aí? Só lembrando aí que eu quero fazer um exemplo aí para você entender, lembrando aí que então tá Satanás, então você tira Satanás e Jesus do contexto, e se você colocar ali uma igreja, uma denominação,
e ela diz uma coisa e a outra denominação vai dizer assim: não, é desse jeito, é dessa maneira, está aqui, está escrito, está escrito. Então a gente percebe que nem todo mundo que usa a palavra ele está certo. Nem todo mundo que está no púlpito pregando, ensinando, ele possui a verdade, porque o diabo, ele também, ele usou a verdade. Ele usou com Jesus, ele disse lá está escrito. Então, mas aí, se ambos usaram a palavra de Deus, quem estava certo? É claro que Jesus, amados, ele usou a palavra dentro do seu texto, dentro do seu contexto. Porque Satanás ele usou fora do contexto. Então a gente vê que a palavra usada de maneira errada, fora do seu contexto, ela nos dá um entendimento errado, uma falsa interpretação das Escrituras. Então Satanás ele forçou o texto a falar algo que não estava falando. Quando você pega o contexto, não era aquilo. Então, portanto, o diabo ele usa o texto fora do contexto. E muitas pessoas também usam o texto fora do contexto. Então, isso é importante para que você possa entender. E um outro exemplo que eu quero citar para você ter ideia, teve um pregador que ele usou o Salmo 23 ali para dizer assim: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. E aí ele mandou fabricar uma mesa e colocou ali uma toalha branca na mesa, deu envelope para as pessoas e disse para as pessoas colocarem os seus pedidos sobre a mesa, porque Deus diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. E aí ele foi e disse assim: pessoal, na sexta-feira tal, vocês trazem aí os seus pedidos e juntamente com a sua oferta, com o dinheiro no envelope. Então, pessoal, dá para a gente perceber aí que muitas pessoas usam a palavra fora do contexto. E aí ele fez da mesma forma, ele induzindo aquelas pessoas a colocar um pedido no envelope que tinha que colocar também o dinheiro. E aí a gente vê que o Salmo 23 não é nada disso. O Salmo 23, quando ele é usado dentro do seu contexto, nós não precisamos fazer nada desses rituais aí, preparar uma mesa, colocar uma mesa lá, colocar uma toalha linda e dar envelope para as pessoas e fazer com que as pessoas coloquem dinheiro nos envelopes para os líderes religiosos. Isso não tem nada a ver. Então a gente vê que as pessoas fazem o mau uso da palavra, tirando fora do seu contexto aí. Então, amados, a gente vê que tanto Satanás ele usou fora do contexto, e quanto esse líder religioso aqui, ele pegou fora do contexto. A gente vê que ele forçou e o versículo a dizer uma coisa e fez conforme aquele versículo, mas forçando os outros, induzindo a eles ao erro, a dar dinheiro para Deus abençoar, para Deus derramar a graça sobre a vida de umas pessoas. Então, quando o salmista ele diz: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, ele não mandou ali ninguém fabricar uma mesa e colocar dinheiro, colocar ofertas ali, induzindo o povo a dar dinheiro a ele. Então, pessoal, por isso que o Salmo 119 e 105 vai dizer: tua palavra é lâmpada, lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E como João 8,32 nos orienta, nos ensina para que jamais nós venhamos ser confundidos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade liberta de quê? Do erro, da mentira, do engano, dos falsos ensinos. Então, por isso que é importante você sempre atentar para a palavra do Senhor, pegar ela dentro do seu texto, dentro do seu contexto, para que você possa entender o que o autor quer dizer. Porque muitas das vezes o líder religioso pega um versículo isolado
e ele leva você para onde ele quer com aquele versículo. E na verdade, quando nós pegamos o contexto daquele versículo, nós vamos ver que não é nada daquilo que ele está falando, pregando ou ensinando. Por isso, pessoal, é importante nós atentarmos para a palavra do Senhor. Pessoal, mas eu quero falar hoje o estudo acerca da Trindade. Será que existe Trindade? Será que nós aprendemos da maneira certa? Será que as Escrituras ensinam Trindade? Quem colocou Trindade no meio da cristandade? E por que motivo nós entendemos e estamos com o ensinamento errado? É sobre esse assunto que eu quero tratar, ensinar para você hoje, nessa noite. E, pessoal, lembrando que convido você a se inscrever no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para que você possa estar recebendo as notificações de novos vídeos, tá ok, pessoal? Lembrando, pessoal, que eu quero começar com o dicionário Aurélio, porque é ele que vai nos orientar acerca do que significa a palavra Trindade. Pessoal, segundo o dicionário Aurélio, vai dizer assim: Trindade. Ponto 1. Na doutrina cristã, o dogma da união de três pessoas distintas em um só Deus. Ou seja, divindade tríplice nas religiões pagãs. Ou ponto 3, grupo de três pessoas ou três coisas análogas diferentes. Tá vendo, pessoal? Aqui nós vimos que o dicionário Aurélio vai dizer que no dogma, na doutrina cristã, o dogma da união de três pessoas distintas em um só Deus. Três pessoas diferentes em um só Deus. E depois vai dizer assim: grupo de três pessoas análogas, diferentes. Então, grupo de três pessoas análogas e diferentes. E no ponto 2 vai dizer assim: divindade tríplice nas religiões pagãs. Agora, pessoal, para que nós venhamos sermos orientados, ensinados, e nós somos ensinados errado acerca desse assunto, Trindade, porque então, mas agora nós vamos entender por que ocorreu esse erro, por que nós fomos ensinados errado, mas é uma coisa bem simples e que, se você pegar a palavra do Senhor, ela não pode ser mudada, tirada, acrescentada, atualizada, porque quando faz isso, nos leva ao entendimento longe da palavra do Senhor e dentro do seu texto e dentro do seu contexto. E eu quero falar hoje acerca da tradução que hoje é usada por cerca de 90% dos cristãos da cristandade. Hoje usa a tradução João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, ele era padre, e ali ele começou a traduzir a Bíblia. No final ali da sua vida, que ele converteu ao cristianismo. Mas só lembrando aí que ele chegou a traduzir a Bíblia da primeira vez, completamente traduziu a Bíblia toda. E ali, pessoal, no navio que ele estava, naufragou, ele perdeu tudo, ele teve que começar do zero. E aí, quando ele começou a traduzir, pessoal, ele não concluiu a sua tradução. Ele já tinha influência do catolicismo, depois ele se converteu ao final da sua vida, e depois, quando ele morreu, ele não tinha traduzido tudo, e aí ficou à mercê de outros para continuar ali o processo da tradução, que foi traduzida pelo catolicismo. E lembrando, pessoal, que João Ferreira de Almeida é a tradução mais usada hoje por cerca da cristandade. Hoje, 90% dos cristãos hoje usa João Ferreira de Almeida. Aí tem a revista atualizada, a corrigida, tem a fiel, mas essas traduções não são boas, principalmente para quem estuda, para quem quer aprender mais e chegar mais perto de Deus. Essas traduções, pessoal, não são boas. Se você me dá uma João Ferreira de Almeida, eu começo desde Gênesis
e ando nas escrituras e sei quais os versículos que não estão nos originais, versículos que foram adulterados. Mas aí eu te pergunto, se você colocar na mão de um leigo, será que ele vai saber o que foi tirado, acrescentado, o que está dos originais, o que não foi preservado? É claro que não. Então, por isso, pessoal, atente às questões das versões. Agora, sobre a Trindade, pessoal, o versículo-chave, ele está em 1 João, no capítulo 5, versículo 7. 1 João, convido você aí a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para que você possa estar recebendo as notificações dos nossos vídeos. Lembrando, pessoal, que 12 anos dedicado à hermenêutica, à interpretação de texto, todos os estudos eu pego as traduções dos mais perto dos originais, as traduções fiéis para que você possa estar aprendendo a palavra do Senhor. Então, pessoal, e convide pessoas também para se inscrever no meu canal, compartilhe esse vídeo para que esse canal possa crescer, pessoal. E sempre tem estudos novos e é importante você aprender mais e mais da palavra do Senhor. Pessoal, 1 João no capítulo 5, 1 João no capítulo 5, versículos 7 e 8, vai dizer assim: porque são os três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Lembrando, pessoal, que essa tradução que eu peguei para você aqui é de João Ferreira de Almeida, tá, pessoal? João Ferreira de Almeida, 1 João, no capítulo 5, versículos 7 e 8, vai dizer assim: porque são os três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes três são um. E versículo 8 vai dizer assim: e estes são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam num. Agora, pessoal, nós vamos pegar uma tradução mais fiel ao texto, que é a tradução correta que nós devemos usar para esse versículo. Vou pegar aqui a versão de 1611, que é a versão grega da BKJ, o texto fiel da Bíblia King James, então que tem uma tradução superior a João Ferreira de Almeida, que diz assim, 1 João no capítulo 5, versículo 7, versículo 7 e 8. Assim há três que proclamam testemunho. Versículo 8. O Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre os três. Veja bem que o versículo 7, ele ficou, parece que meio curto, né? Menor. Você pode reparar aí que o que João Ferreira de Almeida colocou, mudou, alterou, acrescentou, que João Ferreira de Almeida diz assim: porque são os três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Agora, quando nós vamos para o versículo fiel da BKJ, da King James, da versão grega 1611, o versículo 7 ele encurtou, né? Você pode ver. Assim há três que proclama testemunho. Tá vendo que mudou? Não diz no versículo 7 dos originais que os três são um. Tá vendo, pessoal? Então, veja bem que tem muita importância da tradução que a gente usa para nós não incorrermos ao erro. E por isso que no versículo 8 da BKJ vai dizer assim: o Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre os três. Veja bem que houve acrescento em João Ferreira de Almeida, versículo 7. O versículo 7 acrescentou o Pai, a Palavra e o Espírito, e além de falar que os três são um. Então, no versículo 8, veja bem que acrescentou: e estes são os que testificam na terra. Tá vendo, pessoal? Então, agora, veja bem que quando eu estou iniciando ali a nova turma de
teologia da palavra do Senhor, de hermenêutica, arte de interpretar texto, eu pego esse versículo ali e, com base na tradução que todo mundo usa, que a maior parte estão ali com João Ferreira de Almeida, e aí eu pergunto para eles assim, olha, com base nesse versículo de João Ferreira de Almeida, ora, eles dizem ali, assim, eu pergunto para eles assim, olha pessoal, quando vocês chegar nos céus, vocês vão ver quem? E aí, com base nesse versículo aqui, 1 João, no capítulo 5, versículo 7, porque aqui João Ferreira de Almeida está dizendo que os três são um. E aí eu pergunto para eles, quem deles que nós vamos ver no céu? Aí o pessoal, a turma fica toda confusa, porque cada um vai dizer assim, mas está dizendo que os três são um. Tá vendo, pessoal? É importante nós atentarmos para isso. Então, é muito importante nós atentarmos para as versões das Bíblias. Pessoal, lembrando, convido você a se inscrever no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. E lembrando que esse estudo continua no vídeo 2, tá, pessoal? Lembrando que esse é o vídeo 1 e ele continua no vídeo 2. Continua, não deixe de assistir para que você possa elucidar melhor essa questão acerca da palavra trindade. Será que nós fomos ensinados certo? Será que existe trindade à luz das Escrituras? Quem colocou trindade? Por que nós fomos ensinados dessa maneira? Então, pessoal, já convido você, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e continua no vídeo 2. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal. Se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. É importante, pessoal, você ativar o sininho das notificações para todos os vídeos que eu postar, para que você seja notificado. Se você não ativar o sininho, o YouTube costuma não enviar as notificações para você. Então se inscreve, compartilhe esse vídeo para que esse canal venha crescer. Então, estudo da palavra do Senhor, continuando, esse é o vídeo 2, estou hoje continuando o vídeo 1 acerca da palavra trindade. Será que nós fomos ensinados certo, da maneira certa? Você que está vendo esse vídeo 2, veja o vídeo 1, é importante para que você possa conhecer mais e mais da palavra do Senhor. Lembrando, pessoal, eu sou pastor e doutor Ademar, 12 anos dedicado à hermenêutica, à interpretação de textos bíblicos. E por isso, quando nós vamos estudar a palavra do Senhor, a palavra que nós devemos dedicar em toda a teologia, a mais importante matéria é a hermenêutica. Ela estabelece regras, normas, você tem que pegar o texto, o contexto, rodar toda a escritura para ver como foi nas duas dispensações da lei e da graça, como foi tratado em uma e em outra, para que nós possamos fazer o uso certo da palavra. Porque, pessoal, hoje, devido a muitas igrejas, cada uma com as suas doutrinas, cada uma com a sua Bíblia, e ali a maior parte das pessoas tem o seu pensamento diferente. Se a palavra do Senhor é uma só, a palavra do Senhor é uma só. Deus não deu a palavra dele para que tivesse várias linhas de raciocínio, de ensino, porque Deus quer que o homem chegue ao pleno conhecimento, jamais que fique, a denominação assim ensina assim, a outra ensina assim. Deus não quer isso, meus amados irmãos. Deus quer que todo mundo venha chegar ao pleno conhecimento, ao conhecimento fiel do que Ele quer. Então, pessoal, eu estou tratando aí do 1 João, no capítulo 5, versículo 7 e 8. Eu falei aí da versão João Ferreira de Almeida, né, pessoal? Então, e falei também acerca da BKJ, pessoal. Só recapitulando aqui, eu vou voltar aqui para você. 1 João, no capítulo 5, versículo 7 e 8, de João Ferreira de Almeida. Versículo 7 vai dizer assim: porque são os três que testificam no céu,
o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Versículo 8. E estes são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Aí, pessoal, a gente vê agora a Bíblia BKJ, a King James, da versão 1611, da versão grega. 1 João, no capítulo 5, versículos 7 e 8, vai dizer assim, ó. Assim, há três que proclamam testemunho. Versículo 8. O Espírito, a água e o sangue. E a plena concordância entre os três. Então veja bem que João Ferreira de Almeida, no versículo 7, acrescentou o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E além de falar que os três são um. Versículo 8 acrescentou, e estes são os que testificam na terra. Agora veja bem que eu estou mostrando aí para vocês aí acerca da Trindade, que nós somos ensinados Trindade. Então, e quando nós pegamos ali no dicionário, Aurélio vai dizer que Trindade são três pessoas distintas, são três pessoas diferentes. E será que a palavra do Senhor ensina assim, que são três pessoas diferentes, três pessoas pensando diferente? É claro que não, porque o dicionário Aurélio vai dizer que são três pessoas análogas, pensando diferentes, seja, três pessoas com pensamentos diferentes. E a palavra de Deus não ensina assim. Então agora vamos ao texto grego da BKJ aí. Versículo 7, 1 João capítulo 5, versículo 7, vai dizer assim: assim há três que proclamam testemunho. Veja, compare lá com João Ferreira de Almeida. Veja, será que a sua Bíblia está assim? Assim há três que proclamam testemunho. O versículo é só isso. Mas João Ferreira de Almeida tirou, acrescentou, modificou, alterou. Versículo 8. O Espírito, a água e o sangue. E a plena concordância entre os três. Veja que João Ferreira de Almeida ali acrescentou, mudou ali o sentido, acrescentou, mudou totalmente o sentido do texto. Quando, pessoal, eu começo as turmas de teologia, eu pego esse versículo e pergunto para o pessoal, quem que vocês vão ver no céu? Porque a palavra está dizendo que os três são um. Aí a turma divide toda, um bocado fala, vão ver Deus, vão ver Jesus, o Espírito Santo. Não, outros já dizem assim, os três são um, nós vamos ver um só, porque o versículo está dizendo que nós vamos ver um só. E aí, pessoal, quem fala assim, ele não está errado não, porque João Ferreira de Almeida diz que os três são um. E nós temos que crer na palavra com que nós estamos na mão. E aí quando você pega João Ferreira de Almeida, os três está dizendo que os três são um, foi aonde, pessoal, que surgiram os unicistas. Os unicistas, pessoal, eles pegam esse versículo para dizer que os três são um. Mas nós vamos rodar na palavra do Senhor, vamos ver que esse pensamento que os três são um está completamente errado. Quando Jesus ele foi batizado ali, uma voz dos céus que diz, eis meu filho amado em que tenho prazer nele. Então, pessoal, e aí? Será que se os três são um, Jesus ele é Deus, ele veio para a terra, o trono então ficou desabitado. Então, o que os unicistas, eles não compreendem, se os três são um, Jesus ele era Deus, ele veio para a terra, o trono ficou desabitado. E a voz então que diz, eis meu filho amado e que teu prazer nele. E aí, de quem era essa voz então, se Jesus é Deus, e se Jesus ele é Deus, o trono ficou então desabitado. Então mas com que base, pessoal? Se a Bíblia, a João Ferreira de Almeida, diz que os três são, e a BKJ, a versão melhor, a versão fiel, não ensina, não é desse jeito, não é dessa maneira, pessoal. Então, pessoal, por isso que nós devemos atentar que nem toda tradução, pessoal, vai nos levar ao conhecimento mais aguçado de Deus e da sua palavra, porque as traduções que hoje tem cada
Tem igrejas, denominações que têm as suas Bíblias próprias. Será que está certo? Será que está correto? Será que Deus falou, Deus ensinou assim? Então, pessoal, agora nós vamos voltar ao dicionário Aurélio. Trindade são três pessoas diferentes. Três pessoas diferentes, análogas. Mas veja que a tradução do grego não diz ser três pessoas diferentes, ou pensando diferente, como a BKJ, irmãos. Mas sim em plena concordância. Veja que BKJ, no versículo 8, vai dizer assim: e a plena concordância entre os três. Então vamos ver o que muda. Se trindade são três pessoas distintas, e a Bíblia dos originais não ensina pessoas diferentes, e quando nós vamos ver que há plena concordância entre os três, então veja bem, o que mudou a Bíblia ali dos originais, ela nos ensina três pessoas diferentes. Então é como nós fomos ensinados hoje acerca da palavra trindade. Então quando se fala três pessoas diferentes, é como se o Pai quisesse de um jeito, o Filho quisesse outra e o Espírito Santo de outra maneira, pessoal. Então, você imaginou que seria confusão, que seria o Pai que é de um jeito, o Filho do outro, o Espírito Santo? Não, é assim, tem que ser assim, precisa ser assim. Então, pessoal, a gente vê que a palavra, quando ela é mudada, ela é alterada, a gente perde o sentido e pode nos levar ao erro, e sempre levou ao erro, como levou em Gênesis lá no começo. Quando eu comecei esse estudo, eu disse para vocês que uma palavrinha que a serpente acrescentou para a mulher mudou totalmente o destino da mulher. Deus disse: ó, certamente não morrerás. Então, certamente morrerás. Aí a serpente: não, se você comer, você não vai morrer, não. Então Deus disse que ia morrer. A serpente acrescentou uma palavrinha que não ia morrer e que a mulher seria igual a Deus. Então, tá vendo, pessoal? A gente vê que a palavra, quando as pessoas fazem um mau uso dela, pega fora do seu contexto, pega fora dos originais, nas traduções que não são boas, não são fiéis, leva as pessoas ao erro. Tá vendo, pessoal? Então deu para você perceber que nós fomos ensinados Trindade. Em toda a vida nós ouvimos falar a Trindade, e não é Trindade. A palavra seria correta de nós, da cristandade, usar é triunidade, ou seja, três pessoas em concordância, como João Ferreira de Almeida, ela alterou lá, ela colocou que os três são um, e não é a tradução fiel, foi colocado em João Ferreira de Almeida. E depois nós vimos que a BKJ, ela foi fiel ao texto, ela foi fiel ao versículo ali, orientando, né, que a plena concordância. Então são pessoas em concordância. Você imaginou? Jesus, a todo momento, ele diz assim, quando ele estava aqui na terra, ele dizia a todo momento assim: ó, porque eu recebi de meu Pai. Eu recebi do meu Pai, recebi do meu Pai. A todo momento era trazendo a mensagem que eu recebi do meu Pai. Então, ele estava em concordância com o Pai, fazendo a vontade do Pai. Então, jamais essa questão de trindade, pessoal, que foi introduzida pelo catolicismo, o catolicismo que introduziu a palavra trindade. Se você pegar no dogma, nos dogmas do catolicismo, você vai ver a palavra trindade, e que foi introduzida pelo catolicismo. E aí nós da cristandade, infelizmente, pelo fato de nós fomos ensinados errado, nós trazer essa palavra de trindade para o nosso meio, e essa palavra não é certa, porque trindade são três pessoas diferentes, pensando diferente. E já a palavra de Deus não ensina pessoas
três pessoas pensando diferente, ensina ao contrário, três pessoas em concordância. Então, pessoal, nós devemos entender que então não é trindade, são três pessoas em unidade, em concordância, com o mesmo parecer. Então o Filho fazendo a vontade do Pai, então e o Espírito Santo e o Pai em concordância, e todos eles unânime no mesmo propósito, pessoal. Então deu para você perceber que não existe trindade, mas sim triunidade. Isso tudo muda devido ali à tradução da Bíblia, o que foi tirado, acrescentado nos versículos aí. Então isso não pode ocorrer em nosso meio, meus irmãos. Então espero que você tenha aprendido que não existe trindade. Isso foi do catolicismo. Então sempre triunidade. Então os três em plena concordância, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E agora você imaginou cada um querendo de um jeito, de forma diferente, como que ficaria, pessoal? Então, por isso, pessoal, a BKJ, eu sempre gosto muito da versão da BKJ, porque 1 João, no capítulo 5, versículo 7, de João Ferreira de Almeida, diz assim, ó: porque são os três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes três são um. Versículo 8 de João Ferreira de Almeida vai dizer assim: e estes são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam num. Tá vendo, pessoal? E a gente já vê que a BKJ, que foi a tradução que não pegou de João Ferreira de Almeida, que João Ferreira de Almeida era padre e traduziu com a Bíblia João Ferreira de Almeida com a forte influência do catolicismo. Então já houve a influência do catolicismo, ele se converteu ao final ali da sua vida, mas ele deixou ali muita coisa do legado do catolicismo. E lembrando, pessoal, que o catolicismo mesmo que traduziu, terminou a tradução da palavra do Senhor, eles não usam a tradução João Ferreira de Almeida. Se você chegar no catolicismo, eles têm outras traduções melhores, Ave Maria, e entre outras traduções, a de Jerusalém, que é a mais fiel ali, a palavra de Deus ali, a mais fiel, a de Jerusalém, que a própria de Jerusalém ela vai dizer que foi tirado, acrescentado no rodapé dela, vai dizer que foi acerca dos padres que acrescentaram, meus amados irmãos. Então, por isso, é importante nós sempre atentarmos para isso. Qual a tradução que a gente está usando? Será que a tradução é fiel? Será que está fiel? Então, o catolicismo que colocou essa palavra trindade e alterou ali o sentido do texto, pessoal. Então, para que a gente possa sempre entender, quer ver, 1 João no capítulo 5, versículos 7 e 8, na Bíblia de Jerusalém, vai dizer assim: porque três são os que testemunham. Tá vendo, pessoal? A gente vê que também a Bíblia de Jerusalém, eu estou com ela aqui, ó, a Bíblia de Jerusalém, ó, a Bíblia de Jerusalém, ela da editora Paulus, é uma Bíblia que eu gosto muito, está aqui, pessoal, ó, é uma palavra, uma pérola, uma palavra muito, muito boa, tá, pessoal? Então, o que João Ferreira de Almeida deixou, mudou, alterou, que foi acrescentado, essa aqui, uma Bíblia católica, ela permaneceu fiel. Os rodapés de tudo que o catolicismo mudou e alterou, no seu rodapé embaixo ela fala que foi os papas, que foi alterado pelo papa, por quem alterou. Então eu acho muito importante isso,
deixar bem claro para as pessoas, pessoal, o que foi tirado, acrescentado e por quem também foi tirado e acrescentado. Porque nós sabemos que a Trindade foi ensinada pelo catolicismo. Se você pegar nos dogmas do catolicismo, está lá a Trindade, está lá que Jesus é Deus, Jesus é Deus. Então, colocaram aí, nós arrastamos essa visão errada de que Jesus é Deus há décadas, desde que existe o cristianismo, está ali a visão de que Jesus é Deus. Pessoal, aí quando a gente vai voltar nas escrituras, a gente vê na época de Paulo ali, que Paulo estava lá pregando na terra, o pessoal já tinha esse conceito entre diversos povos lá que Jesus era Deus. Então, não, Jesus é Deus, ele operou um milagre, ele fazia milagre, ele era uma pessoa fantástica, extraordinária. Então, esse Jesus, ele era Deus, ele era Deus. Então, nas religiões ali pagãs também, já tinham colocado que Jesus era Deus. Não, aquele que realiza milagre, então ele é Deus, Jesus é Deus. Mas foi influência ali das religiões pagãs que colocou que Jesus é Deus. Mas quando a gente vai pegar os textos fiéis, dos originais, não tem que Jesus era Deus. No seu ministério terreno, é o que Colossenses diz, ele veio como servo obediente, morte de cruz, obedecendo ao Pai até o fim, servindo ao Pai. Por isso, pessoal, que nos outros estudos, você vai ver que eu deixei claro que Jesus, ele vai devolver o reino para o Pai, ele vai entregar o reino para o Pai. Então, qual é a condição de Jesus agora diante do Pai? De servo, obedecendo ao Pai. Ele está ainda em estado de obediência, obedecendo ao Pai. Porque o dia que o Pai falar assim, filho, vai buscar a minha igreja, vai buscar os meus santos, Jesus ele virá. Então, por isso ele está servindo ao Pai. E Coríntios vai dizer que ele vai devolver o reino para o Pai, depois que ele tiver arrebatado, levado a sua igreja, pessoal. Por isso que é importante nós atentarmos para as traduções do que nós fomos ensinado de maneira errada. E a Bíblia de Jerusalém vai dizer, porque 3 são os que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 têm o mesmo fim. Ou seja, está dizendo que os 3 têm a mesma concordância, os 3 têm a mesma unanimidade. Então, que tem a concordância como a BKJ, que é a plena concordância entre os 3, tá, pessoal? Pessoal, só lembrando aí que a própria Bíblia de Jerusalém, ela mostra aqui para nós, quer ver? Muito importante, eu acho muito importante os comentários da Bíblia de Jerusalém, porque ela mostra para a gente na real o que foi mudado, acrescentado e por quem foi acrescentado. Quer ver? A gente vê assim que no comentário de Jerusalém tem assim, o texto dos versículos 7 e 8 é acrescentado na Vulgata, de um inciso aqui abaixo entre parênteses, ausente nos antigos mais gregos, nos escritos mais gregos, das antigas versões e dos melhores da Vulgata, o qual aparece ser uma glosa marginal introduzida posteriormente no texto, porque há 3 que testemunham no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E estes 3 são um só. E há 3 que testemunham na terra: e o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 são um só. A Vulgata Latina, pessoal, que acrescentou a própria
a Bíblia de Jerusalém, ela vai dizer que houve acrescento da Vulgata. E a Bíblia, João Ferreira de Almeida, ela foi transliterada da Vulgata, ela não foi nem traduzida ao erro, pessoal. Ela foi transliterada. Quando se fala traduzir é o mesmo sentido. Por exemplo, amor, que é love no inglês, ela traduzida para o português é amor. Mas agora, quando se fala de transliteração, aí perde o sentido totalmente da coisa. E transliterada, que a Bíblia João Ferreira de Almeida, ela é transliterada do latim. Então, pessoal, aí quando se traduz para o português, perde-se o sentido, já não é mais o mesmo sentido, já mudou o sentido. Algumas palavras, pessoal, que tem mais de 10, 20, 30, tem algumas que tem 50 variantes. Qual é a que Deus diz? Qual a que Jesus diz? Será que foi essa que Jesus quis dizer? Então, pessoal, está na hora de nós atentarmos para as versões que nós estudamos, para as versões que nós usamos. Se você me dá qualquer versão, amados, eu sei usar de ponta cabeça. João Ferreira de Almeida, eu começo lá desde Gênesis, dizendo para vocês o que foi tirado, acrescentado. Não, esse versículo não é o certo, eu sei. Mas agora, quem que está usando João Ferreira de Almeida e não sabe desses detalhes da hermenêutica, a arte de interpretar, que estuda o que foi tirado, acrescentado das Bíblias, das traduções, pessoal, é um grande desastre no meio da cristandade. Então, pessoal, a Bíblia de Jerusalém vai dizer que o versículo 7 e 8 é acrescentado da Vulgata. A Vulgata acrescentou a Vulgata Latina. E João Ferreira de Almeida foi traduzida da Vulgata, transliterada do latim. E aí, do latim, pessoal, tem palavra que tem mais de 50 variantes. O que Jesus está dizendo? O que Deus está dizendo? Será que está certo o sentido? Será que a palavra que foi colocada tem variante, pessoal, que é igual preposição, pessoal? Eu sempre falo para os meus alunos de teologia e pessoas que estão lá aprendendo a palavra do Senhor. Por exemplo, as preposições. As preposições, pessoal, elas, quando nós pegamos, será que a preposição ela foi traduzida correta? Por exemplo, a preposição a, ante, até, após, com, contra, desde, durante. Aí eu vou e na hora de traduzir, eu vou e coloco assim, Jesus ele estava antes. Aí as preposições, na hora de traduzir, vai colocar assim, não, Jesus estava durante, já muda o sentido de toda a palavra. Tá vendo, pessoal? O sentido muda. Por quê? As preposições, se nós pegarmos, mas se na hora de traduzir as preposições a, ante, até, após, com, contra, desde, durante, e aí vai outras mais. Mas se eu não traduzir, não colocar o versículo fiel da maneira correta, vou estar mudando o sentido de toda a palavra. E João Ferreira de Almeida, que foi transliterada do latim, não foi traduzida, pessoal. Então, por isso que é importante aos estudiosos que dedicam a fazer estudos, é importante você pegar as versões mais fiéis. Por isso, pessoal, eu refutei diversos estudos de diversas igrejas, denominações que estavam ensinando errado, porque estavam com as versões de João Ferreira de Almeida. A segunda queda dos anjos do meu estudo, pegue aí para você ver, atente a esse estudo da segunda queda dos anjos. Tem uma denominação que fala que não são os filhos de Deus anjos, porque pegou a tradução de João Ferreira de Almeida da Vulgata Latina, que a Bíblia de Jerusalém vai dizer que foi
alterada, mudada pelo homem, alterada pelo Papa, alterada pelos os catolicismo. Então, pessoal, é importante nós atentarmos para as traduções das Bíblias que nós usamos para ministrar estudo, para fazer estudo. Por isso que quando eu vejo o erro das pessoas que estão pregando e ensinando, o erro às vezes não está como ele está ensinando. É as traduções que eles estão usando. Estão usando versículos que não é o original, não é o seu texto, não é o seu contexto. E ali, pessoal, induzindo as pessoas ao erro, como 1 João capítulo 5, versículo 7. Muitas pessoas pregam que os três são um. Os unicistas usam esses versículos com base para afirmar que os três são um, porque está lá. Se está lá na palavra, está mesmo. Mas agora, será que está dentro do seu texto, contexto, os originais? Lembra, pessoal, que em Gênesis, Jesus diz para a mulher que se comesse daquele fruto, ela ia morrer. E ali a serpente acrescentou uma palavrinha: não, não vai morrer não. E mudou todo o sentido da humanidade, pessoal. Por isso, pessoal, atente para isso. Então, nesse estudo eu deixei bem claro, ensinei para vocês que não existe trindade. Trindade foi colocado pelo catolicismo, ensinamento errôneo, e às vezes a gente até erra por ser ensinado a falar trindade, e falamos trindade, mas hoje você aprendeu que não existe trindade, existe triunidade, três pessoas em plena concordância, tá, pessoal? Então, pessoal, já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para que você possa estar recebendo os estudos. Veja aí os estudos que eu postei também. Pessoal, estudos profundos. Será que a mulher ela pode exercer o ministério pastoral? Será que Deus permitiu a mulher ser pastora? Será que Deus permitiu a mulher exercer autoridade sobre o homem? Tá lá os estudos, se inscreva no canal, deixe o seu like, e para que você possa aprender mais e mais da palavra do Senhor, pessoal. Lembrando, pessoal, que há plena concordância entre os três. Pessoal, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai ser liberto do quê? Do erro, da mentira, do engano. Quando você dedica as escrituras, dedica aos originais dentro do seu texto, contexto, tá, pessoal? Então, é estudando para que nós venhamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. 12 anos, pastor e doutora Ademar, dedicado a 12 anos à hermenêutica, à interpretação de texto, juiz de paz, capelão, bacharel, licenciatura plena em ciências da religião, mestrado, doutorado, grego, hebraico, pessoal. Então, dedicado aí, pessoal, à revisão de ensino, de estudos, ministrando estudos profundos da palavra do Senhor. Aqui, pessoal, eu sempre falo assim, é aquele ditado que o povo brinca muito. Eu mato a cobra e mostro o pau. Mas aqui, pessoal, eu sempre falo assim, aqui eu vou lá no erro, aonde está o erro. O erro da interpretação, o erro das traduções, e para que a gente possa a cada dia mais e mais conhecer da palavra do Senhor. Pessoal, te agradeço, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado você que esteve aí comigo o tempo todo assistindo, e inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo também com pessoas que às vezes aprendeu errado, com seu irmão que está aí, que aprendeu errado, que foi ensinado errado. Eu mostro para ele, tá lá assim, meu irmão, eu aprendi lá no canal do doutor e pastor Ademar, de forma certa. Ele está lá dedicando a trazer para nós os estudos mais profundos e aprofundados da palavra
do Senhor. Te agradeço pelo carinho da sua audiência. Se inscreva no meu canal. Um forte abraço para você. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau! Fui! Um forte abraço. Jesus no controle sempre, sempre.